Manu e bem-vindos a mais uma análise de Mob Psycho 100. Terceira temporada e esse episódio escalou de um nível mais bizarro do que nunca. Bom, o episódio começa no dia seguinte, depois da reunião onde aparece o verdadeiro líder do capacete psíquico. E daí o Mob meio que fala com a Misato e fala sobre ela ter faltado o encontro. E meio que ela fala, é que eu me esqueci. Bom, ela fala que viu o verdadeiro líder e que não é mais pra ele se preocupar com isso. Mas pela relação do Mob, ele ficou ainda mais preocupado do que nunca. Bom, daí o Mob vai pra sala da Tommy, que também ela fala que ela meio que esqueceu do encontro deles. E meio que o Mob começa a raciocinar que isso tem alguma coisa a ver com a religião do capacete psíquico. E meio que a Tommy meio que foi pra esse seminário por conta de uns membros que ela meio que levaram. E meio que fala que agora essa sala virou a filial da religião do capacete psíquico, deixando todos os outros membros. Mas o quê? Bom, daí o Mob vai pro escritório do Rengen, que o Rengen fala que o vídeo da reunião do capacete psíquico passou de 2.000 visualizações. Bom, tanto o Mob tanto o Rengen analisa esse novo líder do capacete psíquico. Bom, o Rengen fala que se esse cara se tornar o fundador, eles não vão precisar mais do Mob. Mas ele fala, quem liga? Você nem estava interessado mesmo. Daí Rengen mostra mais fotos de prédios se deteriorando por conta de um fenômeno paranormal. Bom, o Rengen foi lá nesses prédios e o motivo meio que foi uma raiz de planta, igualzinho lá no episódio 2 da terceira temporada, essa aqui, que eles foram para um prédio junto com o caçador de yokais mais engraçado que eu já vi, que esse prédio também tinha raízes de plantas. Então o Rengen mostra o culpado de tudo isso, a árvore divina. E ele fala que se esse brócolis continuar fazendo isso, eles só vão ter esse tipo de trabalho. Trabalho que envolve prédios. E isso envolve muito trabalho. E pra piorar, eles não pagam bem. E pra piorar, ainda mais, eles são um pouquinho responsáveis por isso. Então eles vão partir uma nova missão. Destruir a árvore divina. E daí vemos várias pessoas meio que fazendo produtos da árvore divina. Tirando fotos, bebendo bebidas que são da árvore divina, vendendo pozinhos que remetem à árvore divina. Daí a gente vê o Teru, que meio que recebe doces temáticos da árvore divina, acrescentados com um pozinho. Bom, daí ele vai na geladeira, meio que pensando que esse pó tem alguma alucinação. E no meio da escuridão a gente vê o líder da árvore divina meio que atrás do Teru. E daí o Hitsu começa a falar, isso é muito bom, a árvore divina é demais. Líder do capacete psíquico, viva! Mas o Teru já percebe que isso é uma lavagem cerebral que os domina. Ou seja, todo mundo tá virando escravos meio que na lavagem cerebral para adorar essa árvore. E meio que o Teru meio que não vai perdoar isso. E daí ele fala, agora estou pistola. Bom, o Teru vai em direção da árvore divina e joga o seu raiozinho em direção nela. Só que ela se defende com uma barreira e usa suas vinhas para pegar o Teru. Ele usa sua espada de energia pra meio que se soltar das vinhas. E daí ele avista o líder e meio que ele pensa que é um Mob. Mas vê que o Mob tá mais magricelo do que nunca. Ele pergunta quem ele é. E meio que o ser fala, eu sou Deus. E daí o Teru meio que se ajoelha, dizendo pra ele o perdoá-lo. E meio que ele fala, olha, o buraco passa, então tá tudo certo. Mas é claro que o nosso Teru é mais persistente do que burro. E ele joga o líder do capacete psíquico para o alto. E meio que o líder já percebe, calma aí, quer me matar? E o Teru, bom, você não é humano mesmo. Bom, o líder tenta usar a lavagem cerebral no Teru de novo, mas isso tá só pesando no saco dele. E meio que o Teru já entende como a lavagem cerebral funciona. O sinal da lavagem cerebral força as pessoas a amarem a religião do capacete psíquico somente a ela. Mas se usar uma emoção forte para empurrar esses pensamentos de longe, ela não funciona. E daí o Teru faz meio que uma espécie de sushi de líder do capacete psíquico, virando apenas só cubinhos. E meio que o Teru fala, olha, mesmo que você consiga controlar as pessoas, nunca vai se tornar um deus. E muito menos o personagem principal. Mesmo ele sendo meio que se achando, ele consegue ser um grande personagem legal.
Mas, por azar do Teru, a luta em Vinha não acabou. Enquanto isso, numa floricultura, Minigishi fazia parte da Garra, que era a operação terrorista dos paranormais. E ele percebe que as flores estão murchando, mesmo no dia anterior elas estivessem tão boas. E suspeita que algo está roubando a energia vital delas. Bom, ele encontra uma erva daninha que também está enfraquecendo e ele usa seus poderes psíquicos para saber de onde essa árvore está. E ele já vê que veio da árvore divina. Bom, o Minigishi tenta meio que sugar meio que a planta, só que algo dá errado e o cara acaba desmaiando. E voltamos ao Teru que combate contra o líder do capacete psíquico, só que borbadão. E meio que o líder, oh, você não vai conseguir me impedir, não é, Hanazawa? E o Teru, bem que eu soubesse que você é um espírito maligno, nem? Não é? Covinhas! O Covinhas fala que ele criou o curonco da árvore para fazer um corpo. E o fez igual ao ícone do capacete psíquico. Porque os fiéis não o veriam se ele continuasse sendo um espírito. O Teru pergunta se o Kageyama sabe que ele perdeu o controle e meio que ele fala que o Shigeru não tem nada a ver com isso. E o objetivo do Covinhas continua sendo o mesmo, se tornar um deus. Então meio que o Teru tenta usar suas habilidades psíquicas para acabar com o Covinhas de vez. E ele vai falar pro Mob que meio que o Covinhas partiu por uma dessa pra melhor, em paz. E daí vamos para o Mob e o Heng que estão andando pela cidade. E o Mob sente que estão sendo observados. E meio que o Heng fala que ele estava meio que se achando popular. E meio que fala, todo mundo passa por essa fase de excesso de confiança. E o Mob pergunta como ele vai destruir a árvore divina. E o Heng fala, é simples. E meio que ele mostra o papel e meio que tem as etapas. Que é levantar a árvore com poderes psíquicos, carregá-la e afundá-la no oceano. Ou seja, é o Mob que vai carregar com os seus poderes psíquicos a árvore e o Heng meio que vai levá-la, o orientando para levar em segurança. E o Mob vê que isso vai ser trabalhoso e eles precisam de ajuda. Bom, se eles dão, não pode porque ele está na escola. O Hitsu ainda deve estar na escola. E meio que eles vão para a escola, falam pro Hitsu tudo que eles vão fazer e meio que fala, isso vai ser difícil de levantá-la, maninho. E meio que o Mob, a gente levantou um piano juntos, então vamos conseguir fazer isso também. O Heng insiste pro Hitsu ajudar, dizendo que se eles não fizerem nada, eles não vão mais morar na cidade. E fala que quando sua mãe falou que ela plantava melancias no pátio, elas desbrotou todas as outras plantas e flores. E meio que o Hitsu vê os caras oferecendo pó da árvore divina. Que ao longo desse episódio, esse pó é uma alegoria às drogas. E daí temos um flashback onde o Hitsu está na sua reunião do Conselho Estudantil, que percebe que o Makihara, que é um dos líderes do Conselho Estudantil, está também nessa lavagem cerebral da árvore divina. E meio que ele fala, todo mundo vai fazer uma oração da árvore divina. E todo mundo, concordamos. Bom, Hitsu fala que também a escola dele está sendo contaminada pela religião da árvore divina e o jeito que ela tá se espalhando é meio estranho. E meio que o Heng tá pensando, se destruirmos o bloco, se tornaremos inimigos dele. Mas pelo que pesquisou, tá mais pra um clube clandestino, inofensivo, do que agressivo. E meio que o Heng, vamos começar puxando ela de lá e depois saímos correndo. E o Hitsu, minha cabeça tá doendo. E meio que o Hitsu acaba comendo um daqueles doces que meio que veio da árvore divina. Bom, o Hitsu meio que distribui para o Heng e para o Mob, mas é claro que eles não comem, graças a Deus. Bom, eles acabam indo para um centro cívico liderados pelo Hitsu. E meio que eles veem um monte de pessoas e meio que o Hitsu fala, são membros do capacete psíquico. E meio que o Heng começa a pistolar. O quê? Traição? Quando você informou que a gente ia destruir a árvore divina? E meio que os membros, não se assuste. Vamos conversar pacificamente. Então, tanto o Heng e tanto o Mob fazem o que eles sabem fazer de melhor. Manda um pé daqui! Bom, o Heng percebeu que naquela sala tinha um monte das balas que o Hitsu deu. E ele acha que o Hitsu sofreu lavagem cerebral. E o Mob já fica ansioso, dizendo, eu não posso deixar ele assim. E daí sua porcentagem cresce para 55%.
E meio que o Rengue, tá tudo bem, aí ele ainda não teve um dano real. E daí um velhinho fala, olha, resistir é inútil, o mestre do capacete psíquico vê tudo. E daí o Rengue percebe que o mob tá certo sobre eles estarem sendo observados. Depois deles correrem mais um pouco, o mob até tira o seu uniforme escolar para mostrar a camisa horrível de macaco que o Teru deu. E o Rengue fica... Meu Deus do céu. E vemos que a maioria da cidade do mob se tornou fiel à religião maluca do capacete psíquico. Bom, o Reggae fala que o líder do capacete psíquico é um paranormal misterioso. Ele não sabe do que ele tá pensando, o que ele planeja fazer. Ele só sabe que ele vai interferir se eles planejam destruir ela. E daí vemos o Covinhas olhando para os seus fiéis, vendo o circo pegar fogo. Então o Reggae pergunta para o mob se ele acha a religião do capacete psíquico maus. Mas o mob meio que fala que não. Eles meio que só estavam se divertindo, fazendo coisas como um grupo. Mas as coisas mudaram desde que o novo fundador apareceu. E se essa pessoa for falsa e estiver enganando todo mundo, então ele não gosta nada disso. Então o Reggae pergunta como ele pode dizer que ele é falso. E fala que a existência de um verdadeiro fundador nunca passou de uma imagem falsa. E fala que toda a comunidade precisa de um líder. É natural que ele seja o líder de um clube. E que ele meio que é aquele que realiza as atividades e tenta fazer isso funcionar. E se essa religião quer a árvore divina, eles não precisam tirar a força de lá. E quando o Reggae decide meio que ir embora, chamar o mob junto, ele meio que o mob fala: olha, é só uma suposição, mas tu tá sofrendo lavagem cerebral? E meio que o Reggae: ah, então essa é a sensação de estar sendo acusado, né, mob? E meio que o mob lembra que todo mundo apontava o dedo assim, a lá Jojo. Então quer dizer que Jotaro e professores linguistas também estão presos numa lavagem cerebral. O Reggae fala que o coração dos cidadãos é muito mais importante do que a própria cidade. E agora toda a cidade virou fiel à religião do capacete psíquico. E eles têm que respeitar isso. Então meio que o mob meio que vai embora. E meio que ele narra mentalmente: se eu estivesse sendo enganado, tudo bem. Mas aquelas outras pessoas... será que eu sou o único que tô percebendo isso? Bom, o mob vai em direção da árvore divina. E daí ele se encontra com a Mesato. E ela pergunta se ele quer encontrá-lo pessoalmente. E meio que o mob diz sim. E meio que enquanto isso que tá rolando, meio que toca uma indie diferente. Em vez de Kobato, que é mais esperançosa e linda, temos Exeste, que é uma música mais shonen, mais porradaria e mais depressiva. E daí todo mundo abre espaço para o mob, que meio que é o grande capacete psíquico original, enquanto a porcentagem dele cresce para 61%. E o episódio termina aí nesse cliffhanger. Bom, eu amei esse episódio, pois traz temas bem profundos, tipo a metáfora do pó, representando como é que a influência chega mais rápido na cabeça das pessoas e fazem elas terem uma lavagem cerebral. Pra mim é uma metáfora maconha. E também tem esse clima tenso, Among Us, no qual você não sabe quem ou não está sendo meio que fiel à religião do capacete psíquico. E o próximo episódio se chama Árvore Divina 2 Paz, onde teremos o embate de Mob e Teru contra Covinhas, o líder do capacete psíquico. Bom, essa foi a análise do episódio 4 de Mob Psycho 100. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui, Manu Tobias, fui.